Histórias bizarras dos inscritos. Oi, Léo, meu nome é Guedes e o que eu vou te contar aconteceu comigo há uns 4 anos, lá na fazenda do meu pai, no interior de Minas. Eu nunca mais esqueci aquela noite. Era por volta de meia-noite. Eu tava dormindo quando eu vi as batidas na porta do meu quarto. Uma voz conhecida me chamou. Guedes, leva o cavalo até a árvore no meio do pasto. Agora. Era meu pai. Me levantei meio sonolento, peguei a lamparina e saí. Quando abri a porta da casa, ele estava lá na varanda, de pé, olhando pro escuro do campo. O rosto dele parecia normal, só meio pálido por causa da luz amarela. Eu não questionei, ele foi sempre sério e mandão, então fui direto pro estábulo. Peguei o cavalo, amarrei a sela e levei lá pra árvore que ficava bem no meio do pasto. O bicho estava inquieto, bufando e puxando a rédea como se não quisesse chegar perto. Eu fiquei um pouco nervoso, mas consegui amarrar ele. Quando virei para voltar, senti um arrepio nas costas, como se tivesse alguém me observando ali no escuro. Assim que cheguei em casa, o pai estava na cozinha acendendo o lampião. O que tá fazendo acordado, garoto? Eu achei estranho. Ué, o senhor me mandou levar o cavalo lá pra árvore. Agora há pouco mesmo. Ele ficou me olhando confuso. Que história é essa? Eu acabei de levantar pra beber água. Tava dormindo até agora. Na hora eu gelei. Se o pai tava dormindo, quem era o homem que eu vi na varanda? A gente saiu correndo pro pasto. Quando chegamos lá, só tinha a corda pendurada no tronco. Arrebentada, como se o cavalo tivesse saído dali. O animal tinha sumido. No dia seguinte, meu pai achou a carcaça dele numa parte mais afastada da fazenda. Não tinha nada, só osso. Até hoje, eu não sei o que foi aquilo. Se era um espírito imitando a voz do meu pai, ou se eu estava sonhando de olhos abertos. Mas desde aquela noite, eu nunca mais atendi quando ele me chama durante a noite. Pode ser que uma criatura tenha imitado, né? E feito eu fazer isso. Mamãe, bonecas têm ciúme? Não, Inveja? também não. Se não tem ciúmes, por que ela quer ser apenas a sua filha? E se não tem inveja, por que ela está usando o meu vestido da Frozen? Tem certeza que não foi você que vestiu ela? Tenho certeza, eu não mexo mais nela. Desde o dia que ela me atacou. Ah, minha filha, de novo essa história de que ela te machucou. Eu acho que você tá paranoica demais. Não, eu vivo num filme de terror. Sou assombrada por ela diariamente. Nossa, menina, eu vou tirá-la daqui então, pra você ficar sossegada. Vou botá-la lá na garagem. Tá bom, só deixa meu vestido aqui. Mãe? É você? Sim, pode abrir a porta, filha. Ah, pode entrar então. Ah, o quê? Sua pilantra! Me expulsou do meu quarto e agora me deixou o meu vestido. Eu vim pegar de volta. Não! E te dar um corretivo. Agora esse quarto é meu. Vai morar você na garagem. Oi, meu nome é Clara. Não sei se alguém já passou por isso aqui. Preciso contar o que aconteceu no Halloween do ano passado. Juro que até hoje eu não consigo explicar direito o que houve. Fui a uma festa na casa do meu amigo da faculdade. Cheguei lá por volta de umas 22 horas. O lugar já estava cheio. Música alta, luzes piscando. Aquele clima de bagunça boa. Assim que entrei, vi uma das minhas amigas, a Júlia, perto da mesa de doces. Ela estava com uma fantasia incrível, tipo uma noiva fantasma, com um vestido preto rendado e uma máscara branca rachada no canto da boca.
Era tão bem feita que até fiquei com medo. Tá louca? Que negócio bem real. Cheguei perto dela, elogiei a fantasia e ela não falou nada. Ficou quieta. Ficou só me olhando, meio de lado, como se tivesse entrando no personagem, sabe? Achei que ela estava só interpretando pra me assustar mesmo. Mais tarde, quando fui procurá-la de novo, não encontrei. Pensei que tivesse ido embora ou trocado de roupa, sei lá. Umas 2 horas depois, eu estava na varanda e ouvi alguém me chamando pelo nome. Quando eu virei, era a Júlia, chegando naquele momento com uma sacola na mão. Ela ainda nem tinha colocado a fantasia. Disse que se atrasou porque esqueceu a máscara em casa e teve que voltar para buscar. Fiquei parada. Eu vi ela na festa. Falei com ela. Quando tentei comentar, falei meio rindo. Ah, mas você já estava aqui antes, né? Como assim? Acabei de chegar. Não insisti. Achei que talvez eu tivesse me confundido com ela então, né? Mas no fundo, eu tenho certeza de que a vi. O mais estranho depois, enquanto a gente conversava, dava pra ver o reflexo do salão num espelho grande que ficava na parede da escada. Eu juro que por um segundo, achei ter visto alguém lá em cima, com o mesmo vestido preto e a máscara rachada. Olhando pra gente, pisquei e não tinha mais nada. Pode ter sido reflexo, cansaço, bebida, mas até hoje, toda vez que vejo alguém usando uma máscara branca, eu sinto o mesmo arrepio daquela noite. Salve Léo, Cauã aqui, sempre assisto o seu canal. Agora deixa eu te contar uma história bizarra que aconteceu comigo. Meu pai faleceu há um tempo e claro, fiquei muito triste com isso. Chorei muito, mas a vida precisa seguir. Algum tempo atrás, não faz tanto tempo assim, eu estava me preparando para orar. Quando fiz a posição de joelhos e mãos juntas, vi algo estranho. Comecei a ver vultos, cara, sem brincadeira, além de gritos. Como se algo estivesse indo embora, ou não gostado da minha oração. Hoje sou evangélico e frequento a igreja com regularidade, mas algo estranho aconteceu além desse episódio, Léo. Cara, depois disso eu estava jogando, como de costume, e minha mãe estava no quarto dela. Eu estava no meu quarto de boas, até que do nada a porta do quarto dela bateu sozinha, com muita força. Eu fiquei assustado, levantei rápido e corri até a porta do quarto dela, mas ela estava trancada porque havia batido com muita força, E depois do nada, a porta do meu quarto também fechou sozinha, como se algo quisesse me deixar preso ali na sala. Entre o meu quarto e da minha mãe ficava a sala, E eu fiquei ali sem saber o que fazer, com as luzes apagadas. Mas minha mãe abriu a porta depois, e eu, com muito medo, já fui entrando lá pra ficar com ela, Sorte que ela me salvou. Eu fiquei apavorado naquela hora, sem saber se era vento que tinha empurrado a porta ou se tinha mais algo ali acontecendo que eu não sabia o que era. Espero que não tenha sido algo sobrenatural. Na manhã seguinte, eu tava lá na sala, Tinha tomado café e fiquei jogando e vendo vídeos, como de costume. E quando eu tava indo pro meu quarto, eu vi a porta novamente fechada. Eu não tinha fechado ela, cara. Além disso, ouvi um barulho estranho. A minha gata foi até lá e ficou olhando, como se também tivesse algo estranho acontecendo ali. Ela ficava olhando pro meu quarto, caçando alguma coisa que não perdeu. Era um comportamento que eu nunca tinha visto nela antes. Eu não sei o que rolou, cara, mas eu acho que a ausência de nosso pai abriu brechas para coisas estranhas acontecerem ali. Olá, Léo, sou Ana Vitória e essa história foi meu pai que contou. Eu e minhas irmãs estávamos entediadas, assim como meu pai, até que começamos a contar histórias para melhorar o clima. Só que contávamos histórias de terror, Até que meu pai resolveu compartilhar algo que aconteceu com o nosso falecido avô. Ele sempre dizia que não tinha medo de nada, mas nesse dia duvidou das próprias palavras. Meu pai começou contando que nosso avô não temia absolutamente nada, nem mesmo assombrações.
Na época ele morava em uma colônia à beira do rio. Até aí tudo bem. Havia um fazendeiro que morava perto da colônia e dizia que havia muitos animais para caçar na mata, pois estava em época de caça. Nosso avô então decidiu caçar e pescar para a família. O fazendeiro alertou sobre a grande quantidade de nambos, ave que, ao voarem de repente, assustam qualquer um. Mas nosso avô ignorou o aviso e foi caçar à noite. Ele foi sozinho, levando uma espingarda. Já havia uma cabaninha na mata preparada para a caça, então ele ficou ali escondido, esperando algum animal passar. Depois de umas 2 horas, apareceu um bicho que parecia um porco do mato. Meu avô resolveu atirar, mas ao verificar, não havia nada ali. Confuso, voltou para a cabaninha. Meia hora depois, ele ouviu uma voz sussurrando bem perto do ouvido dele. Então você não tem medo do voo do Nambu? Naquele momento ele gelou e, sem pensar 2 vezes, atirou para trás, mas não viu nada ao virar-se. Quem era que estava ali sussurrando em seu ouvido? Tentou se convencer de que era coisa da sua cabeça, mas, sem hesitar, saiu da cabaninha e voltou direto para sua casa. Ao chegar, contou tudo para minha avó, enquanto meu pai e meu tio ouviam a história escondidos. Depois desse dia, ele nunca mais disse que não tinha medo de nada. O que será que era aquilo? Seria algum espírito da floresta que estava de olho nele, entrando em sua mente e vendo seus pensamentos, suas dúvidas? Eu não sei, Léo, eu só sei que no mato tem coisas que a gente não consegue explicar. E aí, meu nome é Jonas, estava em casa no meu quarto, pronto para dormir, quando eu escutei um barulho estranho vindo do corredor. Meu coração deu uma acelerada, mas eu tentei ignorar, né? Me convenci de que era só minha imaginação. Ainda assim, eu resolvi conferir. Abri a porta com cautela e dei uma olhada, né? Era o meu gato, Bichaninho, parado ali olhando fixamente para o nada. Ele parecia inquieto, como se estivesse sentindo algo que eu não podia ver. Suspirei aliviado, né, achando que ele só estava assustado com algum barulho lá fora, ou algum insetinho que estava por ali, né? Deixei a porta aberta e voltei para a cama. Mas quando olhei de novo, cara, Bichaninho estava do meu lado, me observando em silêncio. Algo dentro de mim me dizia que aquilo estava errado. Os olhos deles estavam diferentes, mais escuros. Seu jeito de ficar parado me encarando não parecia normal. Normalmente ele se esfregava em mim, né, pedindo carinho. Mas agora, cara, tava ali parado. Bichaninho sempre foi brincalhão, mas agora parecia outra coisa. Isso me lembra que uma vez eu li a respeito de um povo indígena lá da América do Norte, de nome Navajos. Eu não sei dizer muito bem, Léo, mas só sei que eles acreditavam que existiam umas criaturas chamadas de skinwalkers, bruxos que adquiriam a habilidade de se transformar em animais ao realizarem rituais obscuros. Eles não apenas assumem a forma dos animais, mas também podem imitar a voz humana para atrair as vítimas. Minha mente tentava encontrar uma explicação racional, né, para o comportamento do meu animal, mas eu sabia que ele não era ele. Onde estaria o meu gato de verdade? Skinwalkers podem substituir a presa por completo ou usar pele para se vestir e fazer-se passar pelo outro? Se for isso, então, o que está do meu lado agora? Minha respiração, mano, ficou pesada. Olhei para Bichaninho, ou para aquilo que parecia ser ele. Meu instinto gritava para correr, mas meus pés estavam colados no chão. Até que então eu escuto um sussurro rouco vindo da boca do meu próprio gato. Ouvi o seguinte: O que foi, Jonas? Por que tá me olhando desse jeito? Sou eu, seu amigão, Bichaninho.
A partir daí comecei a trancar minha porta quando eu ia dormir, até que depois de uma semana eu não vi mais ele em casa. Parece que ele fugiu ou foi embora. Meus pais dizem que gato é assim mesmo, que às vezes eles vão embora sem dar tchau. Fala, Léo, tudo bem? Meu nome é Danilo e te acompanho desde que começou o canal. Tudo começou há 1 ano, quando me mudei para o meu condomínio novo, que antes era uma mansão que tinha ali enorme, mas foi demolida. Desde o início, o lugar tinha uma atmosfera estranha. A piscina, construída exatamente onde ficava o antigo porão da mansão, sempre me causou arrepios. Diziam que ali embaixo havia um poço ou algo parecido, mas ninguém sabia ao certo. Um dia eu estava na piscina com um amigo que diz ver as coisas. De repente ele ficou pálido e falou que havia uma mulher ali conosco. Olhei ao redor, mas eu não vi nada. Tava vazio. Achei que ele estivesse brincando ou tentando me assustar, né? Demos uma volta por ali, cara, e começamos a ouvir barulhos estranhos vindo da cisterna. Sons abafados distantes, como gritos submersos. O som me deu calafrios e corri para casa sem olhar para trás. 2 dias depois, era uma noite tranquila. Fui até o carro buscar algumas compras que minha mãe tinha feito e esqueceu de trazer as bolsas, né? Sobrou pra mim. Enquanto eu caminhava pelo estacionamento, eu escutei um psiu vindo da direção da piscina. Eu vi uma menina parada ali, à beira da água. Ela estava com um maiô antigo molhado e sua pele parecia pálida demais. Antes que eu pudesse reagir, ela sussurrou 2 datas. Meu corpo gelou na hora. Peguei rapidamente as compras e corri de volta para casa. Na primeira data que ela tinha dito, o meu ratinho, que sempre dormia comigo, desapareceu. Procurei por ele por todos os lugares, mas nada. No dia seguinte, ao passar pela piscina, vi algo boiando na água. Era ele! Meu ratinho estava morto, seu corpo inchado e imóvel. Na segunda data, acordei com gritos vindo do condomínio. Olhei pela janela e vi moradores reunidos ao redor da piscina. Quando me aproximei, eu fiquei sem reação, cara. A água estava vermelha, tingida como se alguém tivesse despejado sangue ali. Desde então, eu parei de ficar indo pra lá, cara, pra não ficar sabendo de coisas estranhas que acontecem por ali. Evito o máximo que dá a piscina. Mas de vez em quando alguém se afoga lá. Obrigado por ler minha história. Olá, Léo, tudo bem? Meu filho assiste seu canal, sou Francisca. João tem 10 anos e eu vivia pedindo pra ele ir lavar a louça depois da comida, né? Acho que é uma tarefa bem simples, né? Mas ele sempre arrumava uma desculpa. Dizia que tinha um bicho no ralo da pia, que ele tinha medo e que não queria ir. Eu achava que era só preguiça do moleque, coisa de criança querendo escapar do trabalho. Então eu insistia mesmo. Vai lá, João, lava essa louça direito. Eu falava tentando botar ordem na situação, mas o menino fazia tudo mal feito. Lavava às pressas, deixava os pratos ainda sujos, com o resto de comida grudada, os talheres mal esfregados. Nem parecia que ele tinha passado perto da pia. Eu olhava aquilo e ficava com raiva. Que coisa mal feita, João! Até que um dia cansei. Disse pra ele que se não fizesse direito, ia ter castigo. Se continuar com esse comportamento, você vai sofrer as consequências, hein? Avisei achando que um pouco de firmeza ia resolver. Ele resmungava, fazia cara feia, mas ia. Só que numa noite, mandei ele lavar a louça de novo. Ele foi, mas dessa vez com olhos cheios de lágrimas. Eu não entendia por que ele ficava daquele jeito. Que drama desse menino! É só lavar a louça, moleque! Fiquei na sala ouvindo um barulho de água nos pratos, até que de repente veio um grito horrível da cozinha. Meu coração gelou. Ai! Corri pra lá o mais rápido que pude. Quando cheguei, vi João segurando o braço, chorando alto e... Cadê a mão dele? Sumiu! O sangue escorria no chão e ele gritava. Foi o bicho do ralo, mãe! Ele comeu a minha mão! Ai! Eu fiquei paralisada sem acreditar no que via. Que bicho, João? Não tem bicho nenhum!
Respondi tentando manter a calma, mas por dentro eu tava um caos. Olhei pro ralo da pia, pensando se a casa tinha algum sistema de trituração de comida que eu não sabia, mas não fazia sentido. Era só uma pia velha comum. Será que ele inventou tudo isso? Ou será que tinha mesmo alguma coisa ali? Até hoje eu não sei, mas aquele grito e aquela cena não saem da minha cabeça e me sinto responsável pelo que aconteceu com meu filho. João, você não se machucou com a faca? Eu não tô vendo nada no ralo nem na pia. Claro que não, mãe. Eu vou te fazer uma pergunta. Cadê a minha mão? Não era pra ela estar ali? Caída? O que ele falou é verdade. Como isso aconteceu? Eu abri a parte de baixo para ver o encanamento e não encontrei nada. Só o encanamento destruído. No outro dia eu chamei o encanador e ele só achou estranho que havia rasgos no plástico, como se algo cortante tivesse passado ali. Olá, sou o Guinho e vou te contar uma parada que aconteceu comigo e com meu parceiro Catraca. Numa noite que eu nunca vou esquecer, a gente tava brincando numa rua de terra, pertinho do cemitério da cidade. O céu já estava ficando com pouca luz, sabe? O sol se escondendo devagar. E a noite chegando de mansinho. A gente ficou batendo uma bola de um lado pro outro por mó tempo, se divertindo. Quando de repente escutamos um som esquisito vindo lá de dentro do cemitério. Era tipo uma voz rouca meio abafada. Parecia alguém pedindo ajuda, mano. Na hora, o coração disparou. Já ficamos com mó cagaço. Que parada é essa, Catraca? Será que alguém se perdeu lá dentro? O cemitério era cercado por uns muros altos pra caramba. E no topo tinha uns cacos de vidro. Daquele jeito que ninguém pula sem se cortar todo. Mas a gente olhou pra frente e viu que o portão ainda estava aberto. A curiosidade falou mais alto e fomos lá ver o que era. Entramos devagar com o coração na boca. Olhamos para todos os lados e nada. Passamos uns 10 minutos rodando ali dentro, de lápide em lápide, tentando ver quem é que tava falando ali, né? Quem fez aquele barulho. Era silêncio total. Só escutávamos o barulho dos nossos passos na terra seca. Vamos dar no pé, porque já tá tudo escuro. E qual foi, culpade? Tá se borrando de medo por quê? Tu tá comigo. E estando comigo, tá com Deus. Há pouco tempo atrás tu tava se cagando de medo, cara. Eu vou dar no pé. Foi aí que a gente viu ela. Uma garota parada perto do portão, mano. Ela era bonitona, cabelo solto e um olhar que parecia atravessar a gente. O que uma mina dessa tá fazendo num lugar caído desse? Será que veio visitar algum parente? Trazer algumas flores ou algo do tipo? Mas alguma coisa nela me deu um arrepio esquisito, cara. De repente ela virou pro Catraca e começou a puxar conversa. Falava baixo com voz calma, quase hipnotizante. Eu não conseguia ouvir direito o que ela dizia, mas vi o Catraca dando risada como se tivesse esquecido o medo. Eu, por outro lado, só queria sair dali. Mano, eu acho melhor a gente sair daqui, cara. Vamos embora. Tá estranho pra caramba o clima aqui. E relaxa, Guinho, ela só tá perguntando uma coisa. Fica de boa, mano. Eu não quis saber, dei meia volta e comecei a andar pro portão. Assim que pisei do lado de fora, as grades do portão se fecharam com força, tipo um trovão. Olhei pra trás rapidão, mas já não tinha ninguém. Nem Catraca, nem a garota. Em segundos, estava tudo estranho. Um silêncio absurdo. Eu senti um mau pressentimento, mas corri pra casa sem olhar pra trás de novo. No dia seguinte, o Catraca não apareceu. Nada dele na rua, nada no celular. Fiquei preocupado, mas achei que ele ia dar as caras mais tarde. Até que a avó dele, Dona Zefa, apareceu na minha casa com os olhos cheios de lágrima, perguntando se tinha visto o neto dela. Meu estômago gelou. A última vez que eu vi o Catraca foi ontem no cemitério, Dona Zefa. Ele tava comigo e uma garota que a gente encontrou lá. Depois eu saí e ele ficou. Dona Zefa me olhou como se estivesse falando um absurdo. Então vocês estavam juntos? Aí apareceu uma estranha e você saiu e deixou o seu melhor amigo sozinho com ela. Possivelmente uma ladra de órgãos ou uma sequestradora. Eu chamei ele, mas ele não quis vir, dona. Ela saiu correndo.
falando que ia procurar ele, mas eu já sabia que tinha algo errado. Passei o dia pensando naquilo com um nó na garganta, mano. Quem era aquela garota? E aquele portão batendo do nada, o silêncio, o sumiço de todo mundo. Fui até o cemitério de novo só pra ter certeza, mas estava tudo trancado, como se ninguém tivesse ali. Os dias viraram semanas e o catraca nunca mais apareceu. A avó dele ainda anda por aí procurando o neto, mas ninguém acredita muito na minha história. Dizem que eu inventei, que estava escuro e eu vi coisa onde não tinha, mas eu sei o que eu vi. Aquela garota, ela não era normal. E às vezes quando eu passo perto daquele cemitério, eu juro que escuto a voz do meu amigo pedindo socorro. Ou seja, aquela garota misteriosa, usando a voz dele para me atrair para alguma armadilha. E aí, pode me chamar de Chad. Ser aluno novo nunca foi meu lance, mas aquela escola parecia ter o dom especial de complicar as coisas. O prédio era velho, com paredes descascadas que fediam a mofo e o corredor tão mal iluminado que as sombras pareciam dançar sozinhas. Eu segurava o meu celular, olhando para o mapa da escola, tentando achar qual era a sala 310 no terceiro andar. Era onde eu precisava entregar um formulário para a secretária. O sinal já tinha tocado e o silêncio era pesado, quebrado só pelo zumbido das lâmpadas fluorescentes que piscavam em cima de mim. Enquanto eu andava pelo corredor, contava as portas. 301, 302, 303... até chegar na 312. Parei confuso. Ué, cadê a 310? Voltei pelo mesmo caminho, checando os números com cuidado. Mas nada mudou. Eram 12 portas e nenhuma era a que eu queria. O corredor parecia mais longo do que deveria, como se cada passo me levasse a um lugar errado. Deve ser só cansaço. Mas quando eu virei a cabeça, vi algo que me fez congelar. No canto do corredor, onde antes só tinha uma parede branca descascada, agora havia uma 13ª porta. Que diabos era aquilo? Ela não parecia como as outras, nada de metal cinza como as salas de aula. Era de madeira escura, com um trinco enferrujado que dava uma impressão de não ter sido tocado há séculos. Um arrepio subiu pela minha nuca. Não tinha número na porta, só arranhões fundos, como se alguém tivesse tentado abri-la com as unhas. Olhei para o lado, esperando encontrar algum professor, um zelador, sei lá, alguém, Mas o corredor estava deserto. O silêncio era tão imenso que eu podia ouvir meu coração batendo, mano. Não sei por que eu fiz isso, mas eu botei minha mão no trinco. O metal era gelado, quase torrando minha mão de frio. Puxei e a porta se abriu com um rangido baixo, deixando escapar aquele odor de poeira. Todo o meu instinto dizia para eu não ficar ali, mano, e meter o pé, mas eu dei um passo para dentro. A luz fraca do corredor mal iluminava aquela sala. Tinha carteiras quebradas, um quadro negro rachado no meio, janelas cobertas por tábuas que deixavam passar finos fios de luz. Era como se a escola tivesse uma versão abandonada, esquecida no tempo. Então ouvi um sussurro tão baixo que quase achei que era coisa da minha mente. Chad! Era uma voz infantil, mas parecia vir de longe, ecoando de um jeito errado. Chad! Olhei ao redor, mas não tinha ninguém. A sombra na parede estava mais escura agora, com formas que lembravam uma pessoa, longa e torta. De repente, ela se mexeu, imitando passos. Mesmo estando parado, meu estômago embrulhou. Quem está aí? Isso é uma pegadinha? Não veio resposta, mas algo bateu dentro de uma das carteiras. Um som seco, como se algum livro tivesse caído ali. Corri para a porta desesperado. Agarrei o trinco e puxei com força, mas ele não mexia. Eu não tinha deixado essa porta aberta, por que ela tá trancada agora? Meu peito apertou, o pânico subiu. Fiquei ali lutando, puxando aquela coisa. Até que de repente eu estava de volta no corredor.
Eu caí no chão, ofegante, com o coração na garganta. Quando eu me levanto e olho para trás, a porta tinha sumido. E eu estava na frente da sala 312, como se nada tivesse acontecido, meu parceiro. Cheguei o celular, tremendo. O mapa agora mostrava a sala 310, como se tivesse sempre estado ali. Corri pra lá, entreguei o formulário sem nem olhar pra cara da secretária e desci as escadas voando, jurando que nunca mais ia pisar naquele andar bizarro. Mas a imagem daquela sala não saía da minha cabeça. Sonhei com o corredor, só que agora eu estava preso dentro dele, cercado por paredes empoeiradas e sombras que tinham meu rosto. Quando eu acordei suado, fui checar minha mochila, só pra ter certeza de que tudo aquilo era coisa da minha mente. Mas então eu vi, no fundo do bolso lateral, aonde eu guardo minhas chaves, tinha algo que não deveria estar ali. A maçaneta da porta de madeira, aquela enferrujada, com os mesmos arranhões que eu vi na sala. Segurei ela na mão, sentindo o frio do metal, e pela primeira vez me perguntei se eu tinha mesmo saído dali daquele lugar. Pode me chamar de Marquito. Eu não sou do tipo que curte mistérios, mas quando eu encontrei aquele bilhete na minha mochila, algo mudou. Estava escondido entre meus livros um pedaço de papel amassado com letras tortas que diziam: "Você foi escolhido. Ginásio, meia-noite. Não conte a ninguém." Pensei que era alguma pegadinha idiota desses moleque louco. Coisa de colega querendo zoar, né? Mas a curiosidade falou mais alto, afinal. O que eu tinha a perder? A escola à noite era outra vibe, mano. Quase como se virasse um lugar diferente. Os corredores estavam escuros, com ecos de porta batendo lá longe. E o ar parecia mais pesado, como se carregasse algum mistério ali. Cheguei ao ginásio, um lugar que nunca tinha treinos depois do horário. E senti um arrepio, mano, naquilo ali. Eu empurrei a porta e meu coração deu um salto. Lá dentro tinha 5 figuras esperando por mim, sentadas em um círculo no chão, iluminadas por velas que tremulavam como se estivessem vivas. Eram alunos, acho, mas não consegui reconhecê-los direito. Tava escuro, como eu disse. Seus rostos pareciam familiares, como se eu já os tivesse visto antes. Um deles, que parecia o líder, era mais velho, com olhos que não piscavam e um sorriso que não parecia natural. Aquele cara ali parece fake. "Bem-vindo ao clube, Marquito." Ele me disse como se me conhecesse muito bem. Quis perguntar o que estava acontecendo, mas antes que eu abrisse a boca, ele recitou um monte de regras. Nunca saia antes do fim. Nunca pergunte como chegou aqui. Nunca olhe para as janelas. Tive vontade de rir, dizer que era tudo uma palhaçada, mas a voz dele tinha um peso que me fez engolir as palavras. As reuniões eram bizarras, eles falavam de coisas que eu nunca contei pra ninguém. O apelido que minha mãe usava quando estava brava, a discussão que eu tive com meu melhor amigo na semana passada, e sempre tinha algo errado. Uma vez encontrei no círculo um chaveiro que perdi quando eu era criança, jogado ali como se fosse normal. Outra noite, uma das garotas segurava uma foto minha, de quando eu tinha uns 5 anos. Uma que eu nem sabia que existia. Que é isso? Eu tentava fingir que estava tudo bem, mas meu estômago embrulhava toda vez que as velas piscavam. Na segunda noite eu fiz besteira, quebrei uma regra. Não sei porquê, mas eu olhei pra janela. Meu reflexo tava lá, mas não era eu. E sorria de um jeito que me deu calafrios. Não era o meu sorriso. Virei rápido pro círculo, mas ele estava vazio. As velas ainda estavam ali queimando, mas a galera tudo sumiu. No dia seguinte eu contei pra um amigo. Ele ficou assustadíssimo, que já recebeu um bilhete desse. Como era muito tarde, ele resolveu não ir. Achou que ia se lascar, tomar uma pegadinha do pessoal, e não foi. Ele abriu a carteira e puxou do bolso. Era um bilhete bem parecido com o que eu recebi. Até hoje eu não sei o que rolou naquela noite, mas ainda bem que não deu nada ruim pra mim, né? Mas aquilo ficou na minha mente, como que eles tinham aquelas coisas todas a meu respeito.
Oi, Léo, meu nome é Felipe, tenho 11 anos e moro em Pernambuco. Um dia eu fui pra casa da minha avó. Lá é um lugar bem legal. Uma vez eu tava lá dormindo, no quarto junto com minha mãe. Aí, Léo, eu ouvi uns barulhos estranhos e latidos de cachorro. Os barulhos eram como se fosse relincho de cavalo, sabe? Só que muito grosso. Minha mãe também ouviu, ela disse que iria ver o que estava acontecendo. Não é possível, uma hora dessa tá essa barulheira toda lá fora. Ela foi até a cozinha e na casa da minha avó tem uma área onde fica o banheiro. Minha mãe viu uma brecha na porta, olhou lá para fora e viu a criatura preta andando de 4 patas. Os olhos dela eram vermelhos. E também viu um monte de cachorro dos vizinhos latindo ao redor da criatura. O bicho estava lá segurando um boi morto. Parecia que queria comer o boi, mas ficou com medo dos cachorros e deixou a carcaça lá de lado. Indo embora, minha mãe ficou com medo e correu de volta pro quarto onde ela estava. Como eu já tinha acordado, ela me contou tudo o que viu. E fiquei tremendo de medo. Minha avó acordou e entrou no nosso quarto. Talvez porque percebeu que a gente estava acordado, Aí a gente contou sobre o barulho, cara. E minha mãe falou da criatura pra minha avó. Ela disse que já ouvia esses barulhos fazia algum tempo, mas sempre deixava pra lá. Ela contou que um dia meu avô estava andando no mato junto com meu tio e viu essa mesma criatura comendo um boi. Meu avô tentou atacar ela jogando uma faca, mas a criatura viu os dois, se esquivou da faca e correu atrás deles. Meu tio, como era novinho, correu lá pra frente, deixando o velho pra trás. Ela disse que meu avô não foi mais o mesmo depois daquele acontecimento. Chegou intacto em casa, mas não falou nada do assunto. Virou um tabu falar sobre isso. Ela nunca mais ouviu os barulhos e que a criatura sumiu. Hoje em dia ninguém mais sabe desse bicho. Talvez essa aparição tenha sido a primeira depois de muito tempo. Mas que tipo de bicho é esse aí que parece cavalo e come boi? Deu sorte que não comeu aí os cachorros que ficaram latindo ao redor, Tá maluco. Oi, Léo, tudo bem? Meu nome é Ivan e eu tenho 14 anos. E vou contar uma história que aconteceu há umas semanas atrás, cara. Tô até agora incrédulo com o acontecido. Eu tenho um amigo chamado Eric. Nós somos inseparáveis. Perto da casa dele tem um campinho de futebol abandonado. A molecada costumava ir lá jogar bola, depois meter o pé, Sempre de tardinha tinha, uns futebol. Lá tinha uma construção que era um vestiário, mas estava abandonada. E as paredes estavam cheias de pichações, cara. Era tudo deteriorado ali. E existia uma lenda de que uma pessoa teria sido morta por uma motosserra lá dentro. Mesmo a gente sabendo dessa história tenebrosa aí, a gente estava lá quase todos os dias jogando nosso futebolzinho. Mesmo quando não tinha muita gente. Um dia resolvemos finalmente explorar o vestiário lá dentro. Ele ficava ali atrás do campo. Chegamos e vimos a porta entreaberta. Lá dentro o cheiro era horrível, cara. Parecia carne podre. O ar estava pesado e eu não conseguia parar de olhar para a saída. Algo na minha mente gritava: sai daí, alguma coisa vai acontecer. Mas a curiosidade falou mais alto e continuamos lá dentro. Será que algum bicho morreu aqui dentro dessa caatinga? Só pode. De repente escutamos um barulho. A porta de saída bateu com força, fazendo mó barulho. E então ouvimos. O som era de uma motosserra sendo ligada, bem alta e assustadora. O coração disparou, ficamos paralisados por um segundo, até que o Eric gritou: abre essa porta! Empurramos com toda a força e a porta não abria, até que a gente viu sair de lá de dentro uma coisa toda escura, mano. E ela portava uma motosserra, velho. Saía faísca pra tudo que é lado, mano. Ele tava passando lá nos armários do vestiário velho.
Até que a gente ficou empurrando a porta e se abriu. E como se não bastasse, começou a chover do nada. Quando eu olhei pra trás, eu vi aquela coisa seguindo a gente, mano. Ele estava com uma máscara branca, daquelas de teatro, parecia, né? Com um sorriso fixo sinistro. E o corpo todo preto. Eu corria, mas o bicho vinha atrás de mim. Até que eu senti, mano, fui golpeado nas pernas. E caí na poça, na água, no chão. Na hora eu olhei pra trás e não vi mais nada. Só meu amigo me ajudando a se levantar. Desde aquele dia nunca mais voltamos lá, mas o mais estranho aconteceu depois. Eu comecei a ter pesadelos com aquela entidade que apareceu pra gente quase todas as noites. É como se ela tivesse invadido minha mente, alugou um triplex na minha cabeça, aquela coisa. Até hoje eu tenho esses pesadelos, cara, mas ainda me pergunto, seria uma alma de uma pessoa assassinada ali? Ou do próprio assassino? Eu não sei. Olá, meus amigos. Hoje vamos conhecer uma criatura sinistra, conhecida como Train Eater. Essa coisa é capaz de modificar o seu corpo e fingir ser um trem, copiando todos os detalhes desse meio de transporte, usado por milhares de pessoas diariamente. Se você estivesse em uma estação que Train Eater estivesse, não conseguiria distinguir a diferença a princípio, pois essa criatura emula muito bem os barulhos de engrenagem, portas que se abrem, avisos de estações seguintes, entre outras coisas. Também conta com uma iluminação no seu interior, tudo igualzinho um veículo normal. Você só terá a ideia de que algo está errado quando as janelas começarem a se fechar. Depois ele se locomove muito rápido, ao ponto de algumas pessoas até se desequilibrarem e cair. Verá escorrer das paredes um líquido verde e lentamente começar a encher o interior. Todos ao seu redor irão começar a derreter e serem digeridos por ele. A chance de sobreviver ao trem devorador é mínima, pois o ácido é muito forte. E mesmo se você tentasse usar uma faca ou algo cortante para abrir o caminho nas paredes, estaria numa velocidade muito alta para tentar pular dali. Talvez a única forma de se safar dessa criatura seria sempre que você fosse entrar num trem, desse uma espetada na lataria com algo metálico, pois se saísse sangue da lataria, você já ia saber, né, de quem se tratava. Todos os azarados passageiros que entram nele são digeridos, servidos de alimento para esse bicho. Ele gosta de aparecer em metrópoles muito movimentadas. Seus momentos favoritos para encher o bucho são os horários de pico, pois ele consegue pegar muitos passageiros indefesos, sem nem desconfiarem de que essa será a última viagem deles. Portanto, meus amigos, tomem cuidado ao pegarem um trem, ok? Um casal jovem está se divertindo numa casa de jogos. Ele acabou de perder para ela numa dessas máquinas de dança. Recuperam o fôlego e vão caminhando pela galeria. Não está lotado. Hoje à noite os dois podem escolher qualquer brinquedo que quiserem. O namorado dela percebe algo. É uma porta na parte de trás do fliperama e a trava da fechadura tá meio aberta, tá ligado? Eles ficaram curiosos, pensando, será que tem jogos quebrados aí dentro? Talvez aqueles que deixam jogar sem precisar gastar dinheiro. Os dois concordaram em entrar e encontraram um quarto escuro que não parece ser muito visitado, cheio de teia de aranha e poeira por toda parte, meu parceiro. E realmente, cara, tava cheio de jogo quebrado ali dentro. Estão saindo quando escutam um barulho. Eles param e se olham. A jovem grita de medo ao ver uma velha olhando pra ela. O namorado dá uma risada da garota por ter medo de um jogo. É apenas uma velha vidente. Eles devem ter ligado acidentalmente e não perceberam. Seu interior agora está aceso para revelar a cabeça e o tronco animatrônico de uma velha. Não está se movendo, mas seus olhos vidrados e sem vida permanecem olhando para a jovem. Os dois se olham sem saber o que fazer.
quando do nada a velha ganha vida, com o clique e o zumbido das engrenagens. Ela parece inspirar profundamente. A jovem caminha em direção à cartomante, enquanto a velha continua respirando. Mas então, do nada, ela para. Ouve-se outro clique alto quando um cartão aparece de um pequeno slot na frente da máquina. Ela olha para o cartão, depois olha para cima para ver que a velha está olhando para ela mais uma vez, como se a figura robótica pudesse realmente vê-la. A jovem lentamente pega o cartão e no momento exato em que puxa, tudo se apaga e a velha tomba. O que é isso? Seu namorado pergunta. Olha para o cartão e seu rosto muda conforme ela lê. Ei, olha isso, diz seu par, enquanto ela rapidamente esconde o cartão no bolso. Ele chega atrás da máquina da véia e puxa um pequeno pedaço de fio que estava cortado. Nem conectada estava a parada. Então eles meteram o pé dali. Mais tarde naquela noite, os dois estão na porta do apartamento da jovem. Ele pergunta se tá tudo bem com ela, então ela responde que tá tudo de boa e provavelmente eles encostaram no botão e a máquina ligou, havendo ainda energia na bateria. Ela se despede e entra para o seu apartamento. Lá dentro, a jovem se encosta na porta. Ela tira o cartão do bolso que saiu da máquina e está escrito o seguinte: parece que você cometeu alguns erros. Algumas coisas são imperdoáveis, não? Não é possível. É apenas uma coincidência. Só pode ser isso, uma coincidência. Vai até a sua estante e pega uma foto emoldurada. É uma foto dela de vários anos mais jovens com sua irmã e começa a pensar naquela noite, a noite que nunca vai esquecer, não importa quanto tente, a noite em que ela perdeu sua irmã e também parte de si mesma. Ela coloca a foto de volta na mesa antes de olhar para o cartão que ainda está segurando na outra mão. Ela amassa o papel em seu punho e joga no lixo antes de ir para a cama. É tarde da noite e a jovem está se revirando com pesadelos quando de repente desperta. Ela ouviu um som. Ela olha ao seu redor em seu quarto escuro, mas nada parece errado. Escuta o som novamente. Um barulho está vindo de onde? Do armário? Ela se levanta da cama e vai até lá. Um passo lento após o outro. Alcança a porta do armário, mas no momento em que seus dedos tocam a maçaneta, a porta se explode. Ela grita e cai para trás, enquanto vários braços se estendem na escuridão do armário em direção a ela. Esperneia e chuta os braços enquanto eles a agarram, tentando puxá-la para dentro. Ela luta com todas as suas forças enquanto tenta rastejar para longe, mano. Consegue escapar de suas garras e se levanta. Corre para fora da sala e vai em direção à saída. Entretanto, os braços a seguem, se estendendo para fora do armário, mano, crescendo mais e mais. O som de ossos se torcendo e quebrando enquanto formam novas juntas para dobrar. É agoniante. Suas mãos se estendem para a maçaneta e ela agarra, assim como os braços a agarram. A jovem é puxada para trás e cai no chão, enquanto os braços a arrastam pelo corredor. Ela tenta resistir, mas é inútil. Hoje vamos conhecer a lenda da Árvore das Almas. Por volta de 1845, em uma cidadezinha do interior de Minas, havia uma lenda urbana sobre a Árvore das Almas. Ela ficava em um bosque atrás da cidade. Era enorme e oca. Havia uma passagem por onde as pessoas podiam entrar. O povo acredita que a árvore era um abrigo para centenas de almas, que seriam guardiões e mantinham os maus espíritos afastados, ajudando a cidade a prosperar. Uma vez por ano, na Sexta-feira Santa, à meia-noite, eles saíam da árvore para uma procissão pela cidade. Caminhavam por todas as ruas, cada um segurando sua vela na mão, dando sua bênção.
Os moradores, por sua vez, em respeito, deveriam ficar dentro de suas casas, com tudo fechado, inclusive as cortinas, até que a procissão terminasse. Numa dessas noites, uma garota da cidade resolveu olhar pela janela. Ela ficou maravilhada. Centenas de pessoas vestidas de branco estavam recitando algo que não se podia ouvir. Ela notou que as pessoas não eram seres comuns, pois seus corpos eram meio transparentes e luminosos. Maravilhada com o que viu, abriu a janela e pulou, seguindo-os. Quando a procissão terminou, as pessoas voltaram para o bosque. A garota hesitou um pouco de segui-los, mas pensou: se já foi tão longe, por que não continuar? Afastada atrás de alguns arbustos, ela avistou a árvore e as pessoas foram entrando e desaparecendo. A última pessoa da fila parou antes de entrar, virou-se para a garota e olhou nos seus olhos. Começou a andar em sua direção. A garota, por alguma razão, não se sentiu com medo e esperou o fantasma se aproximar. A mulher lhe estendeu a vela. Um presente por sua coragem. Obrigada. A mulher voltou para a árvore. Antes de entrar, olhou para a garota novamente e desapareceu. Quando a garota olhou de novo para a vela, tinha se transformado em um fêmur. Assustada, ela correu para casa e contou para seus pais o que tinha acontecido. Os pais, preocupados, a mandaram de volta para o bosque e disseram que ela deveria enterrar o fêmur debaixo da árvore, pois eles não queriam um osso humano dentro de casa. A menina foi vista pela última vez entrando no bosque. Suas pegadas podiam ser vistas até a árvore, mas ali ela não estava. Diz a lenda que a garota pode ser vista durante a procissão. Ela vai levando sua vela no último lugar da fila dos fantasmas. Imagine que você está passando por um parque e vê um balanço diferente. Quando você vai usá-lo, acaba se deparando com algo que mudará a sua vida. Um pré-adolescente estava voltando para casa por volta de umas 23h33 horas. Quando, ao passar por um parque do seu bairro, viu que haviam colocado um balanço bem top na árvore mais alta dali. Tinha prometido aos seus pais que chegaria antes da meia-noite e pensou: colocaram um balanço bem da hora ali, maluco. Vou dar uma zoada ali, ainda dá tempo. Foi então que ele se aproximou e pôde ver o brinquedo. Esse brinquedo era diferente, feito de um material parecido como uma borracha. Diferente do que tem corda e madeira no assento. Foi então que se sentou e começou a impulsionar. Conseguia pegar mais velocidade com menos força. Esse brinquedo era bom mesmo, não é? E tentou ir mais rápido que podia. Caraca, maluco, que brinquedo top! Moleque, eu vou dar um 360 aqui. Só que ele não percebeu que tudo isso não passava de uma armadilha. Armadilha essa feita pela criatura chamada de Swing Collector. O balanço nada mais é do que parte do seu corpo, projetado para atrair pessoas. E quando cai, não consegue mais sair. Ele tenta escapar, mas é preso por um grude, sem que possa fazer mais nada. O balanço começa a ser puxado para dentro da árvore, que por sua vez abre um buraco no tronco e engole o indivíduo. Swing Collector é uma criatura que se alimenta de crianças, adolescentes e até mesmo adultos que utilizarem o balanço. Ela costuma se instalar em parques para se alimentar facilmente, sempre atuando depois que o sol se põe, pois é uma criatura sombria e a luz causa a sua morte. Acredita-se que Swing Collector é uma árvore do submundo e que se nutre de fluidos corporais e outros organismos, mas que por alguma razão veio até o nosso mundo para coletar comida.
Comer alimentos que você ou sua família não prepararam pode ser um problema muito preocupante. Senhoras e senhores, no vídeo de hoje mostrarei para vocês os riscos envolvidos em comer comida de rua. A primeira vez que aconteceu algo comigo foi enquanto eu frequentava a faculdade, mano. Lá por 2011, 2012, 2013, por aí, cara, pré-canal. Estava saindo de uma aula de História da Arte, meu estômago já estava jogando todos aqueles ácidos gástricos, se autodigerindo, tá ligado? Dando aquela dor absurda na barriga. Louco para que eu jogasse alguma comida no bucho. Então eu resolvi passar num trailer que ficava próximo ao térreo e comprar um salgado de queijo e presunto mais um suco de caju por R$ 2,50. Seria a solução ideal para o meu problema, não é mesmo? Seguraria minha fome e eu conseguiria voltar pra casa de boas. Era 1 hora mais ou menos de ônibus, mano, pra chegar. Aí eu tinha que botar algo pra dentro. Entretanto, ao dar a primeira mordida e engolir aquele pedaço de farinha com proteína, encontrei outra coisa dentro. Ficou atravessado em minha garganta algo. Achei que era o queijo, mas ao remover da minha boca, veio vindo uma parada bem resistente, mano. O que é isso? Eu olhei pra aquilo, cara. Percebi que era um plástico, mano. Sim, cara, sabe aquele plástico que envolve o presunto? A embalagem, mano. Isso mesmo, a embalagem, cara, de plástico. Bagulho bizarro. Cortaram junto, mano, e meteram no salgado, compadre. Caraca, velho, eu quase vomitei nessa hora. Quando eu puxei, né, tava atravessado, eu tava quase me engasgando com aquele troço. Eu já tava longe do local, né, e acabou que eu não fui reclamar sobre isso, mano. Era pra eu ter ido lá e falado, né, mano, o que rolou. Depois eu só parei de comprar salgado ali, né, qualquer coisa eu parei de comprar, porque vai que tá batizado, né. Outra vez absurda, cara, foi quando minha esposa trouxe um bolo de uma confraternização do trabalho. Pô, fiquei felizão, né. Caraca, partiu comer esse bolinho de cenoura aí com cobertura de chocolate. Primoroso, senhores. Entretanto, na primeira bocanhada, senti uma coisa dura. Opa, que é isso? Será que veio um pedaço de chocolate grande que não dissolveu na cobertura? Mas aquilo não tinha forma de algo orgânico, velho. Quando eu meti o dedo lá dentro e puxei, vi que era um grampo, cara, de cabelo. Minha alegria foi se esvaindo e terminei de cuspir o resto que tinha de bolo dentro da boca, né, mano? Caraca, cara. Como alguém pode deixar cair uma coisa dessa no alimento? Por isso que cozinheiros têm que ter aquela touquinha, né, mano? Pra não cair nada da cabeça, tá ligado? Se cai essas paradas, tu imagina saliva, né? Decai um monte de saliva, pentelho, tá maluco. Mas me diga aí, mano, você já encontrou alguma comida estranha ou coisa esquisita na comida? Ai, eu só queria comer de boas, mano. Tá doido? E aí, manos, beleza? Aqui é o Léo. Cara, vou contar umas paradas pra vocês que aconteceu aqui comigo, velho. Eu tava brincando de empilhar aqui uns quadradinhos de madeira com a minha filha, né? É, isso mesmo, eu sou pai já, tá ligado? Até que a minha filha pega um desses quadradinhos e eu vejo, né, que a unha dela tava podre, mano. Tipo, tinha uma vasta quantidade de sujeira, tá ligado? Logo um alerta ecoou em minha mente. Ela tinha brincado de terra mais cedo e acabou passando despercebido isso aí, mano. Pensei, vou cortar essas unhas grandes e de finalização limpo essa crosta de terra que tá aí grudada. Tá louco, bagulho cheio de micróbio, mano. Ainda mais criança que fica com a mão o tempo todo na boca. Vai pegar mó verme aí com esse bagulho. Quando comecei a cortar, cara, aconteceu uma parada inusitada. Voou um caco de unha no meu olho. Como o dedinho de criança é pequenininho, né, mano? Eu cheguei bem próximo ali com o meu olho pra não errar, não pegar sabugo quando cortar com o cortador, né, meu parceiro? Vai que eu arranco um bife ali e a criança começa a chorar e ficar doida. Pô, acho que foi esse o meu erro, né? Chegar muito pertinho com os olhos ali, ó, pra cortar o bagulho. Tá maluco, dei uma esfregada pra ver se saía, né? Mas fiquei de boa, achei que tava tudo resolvido. Engano meu! Entretanto, mais tarde, percebi que meu olho tava vermelho. Dei uma lavada, né? Fiquei piscando sobre água corrente. Senti uma sensação estranha de areia dentro. Acho que é apenas a sensação mesmo da unha que entrou, mas que já deve ter saído, né? Tô de boa. Então deu a hora de dormir, capotei rapidamente. De manhã, quando acordei,
Meu olho tava menos vermelho, mas fiquei ainda na dúvida. Será que tá limpo mesmo? Será que tá sem detritos? Foi depois de umas 72 horas, mano, que eu senti algo na vista. Era a unha que estava se revirando lá dentro. Tá maluco? Esse troço ainda não saiu de mim. Fui pra pia e fiquei jogando água lá pra dentro. Regacei o olho e eu vi, cara. Caraca, a lasca tava ali, velho. Ela não saiu de jeito nenhum. Se escondeu em minhas entranhas. Mas agora chegou a hora de sair. Eu achava que era um quadradinho apenas, cara. Entretanto, pegando aquela coisa, era maior espetão, velho. Ainda bem que eu não fiquei com nenhuma inflamação no olho, né, mano? Imagina se esse troço entra lá pro meu cérebro e eu fico com um caco de unha no cérebro. Daqui a pouco eu pifava, né, mano? Começava a dar bug aí no sistema. Agora eu fiquei esperto, tá ligado? Comecei a me precaver. Coloco sempre um óculos aí, ó, pra proteger minha visão de qualquer partícula que venha querer entrar nele. E lembre-se, mano, cuidado aí quando você cortar sua unha, velho. Esses cacos de unha são perigosos. Ah, doces. Comer uma balinha açucarada, mascar um chiclete borrachudo pode nos proporcionar grandes alegrias, não é mesmo? Mas precisamos ter cuidado em como adquirimos essas belezuras. Quando eu era criança, uma coisa que eu adorava era doce. Qualquer criança gosta, não é mesmo? Eu lembro que todo dia eu tinha que passar na birosca da rua para comprar bala. O açúcar era o combustível para eu passar o dia inteiro brincando. A única época que eu não precisava comprar era setembro. Sabe por quê? Porque em setembro tem o dia de São Cosme e Damião, maluco! Não tem um dia melhor para uma criança viciada em doces do que esse dia, tá me entendendo, meu parceiro? Até quem era velho se aproveitava para comer de alguma criança. Tem sempre aquele tio vacilão que vem meter a mão no teu saco e pegar um pirulito. Eu lembro que nesses dias de São Cosme e Damião, eu saía com os meus amigos pela manhã e só voltava no final da tarde. Era uma expedição em busca de açúcar. Alguns amigos meus não podiam ir junto nessa aventura alucinante, porque os pais deles não deixavam. Alguns diziam que os doces eram do coisa ruim, de religião bizarra, tá me entendendo? Na verdade, eram muitos que pensavam assim, né? E não deixavam seus filhos nem botarem o pé pra fora de casa. Então tinha uma parte dos meus amigos que iam atrás de doce e outros que nem comiam, com medo de ter uma maldição à parada. Antes de sair de casa, tinha que preparar uns itens para levar, porque ficava muitas horas fora de casa. Mochila, Checado. garrafa d'água, Checado. tudo certo, mano. Vamos logo pra rua, cara. Mano do céu, na rua vimos um bando de viciado em açúcar. Parecia Walking Dead. Só que ao invés de caçarem carne humana, era doce. Havia duas formas de conseguir esses valiosos saquinhos de Cosme e Damião. A primeira era esperar em alguma esquina movimentada um carro parar e dar pra gente. Era a forma mais simples. A segunda era andar e explorar o bairro. Ir em casas específicas que tinham fama de distribuir doces todos os anos. Nossa, cara, nesse dia a gente pegou uns 20 saquinhos em cada mochila. Na verdade, pegamos mais, né? Porque no caminho a gente ia consumindo alguma coisa pra manter a energia. Porque imagina, andar o dia inteiro é tenso, velho. Chegando em casa, fui tirando tudo da mochila, fui rasgando os saquinhos e jogando pra dentro da bacia. Meu irmão, tinha muita coisa ali, cara. A bacia chega transbordou até que ela chegou. A minha vovozinha. Meu filho, o que é isso daí? São doces que eu consegui hoje, vó. Reuni eles aqui nessa... Doces? E você vai comê-los? É claro, eu adoro... Você sabe que essas balas são amaldiçoadas, né, Léo? O quê? Como assim, vó? Tudo isso é de religião suspeita, amaldiçoados pelo coisa ruim. Comer esses doces pode acabar com a sua vida. Ah, eu não acredito em nada disso, vó. E além do mais, isso é doce de graça. Eu não posso simplesmente jogar tudo isso fora, né? Tá bom, só depois não diga que eu não avisei. Será que eu devo comê-los? Se o que minha avó disse é verdade, eu vou me lascar. Mas eles parecem tão deliciosos. Olha só, estão me chamando, cara. Venha, Léo, me coma.
Eu tô cheia de açúcar. Ah, droga, sinto muito, vó. No dia seguinte eu acordei me sentindo mal, com a barriga fazendo um barulho estranho, cara. Fui andando assim mesmo, né, sentindo maior dor. Fui até a sala, até que vejo minha vovozinha. Vó, tô me sentindo horrível. A minha Não precisa nem completar. Já sei o que está acontecendo. Você está morrendo, garoto. Eu te avisei pra você não comer aqueles doces amaldiçoados. Você não me escutou. Sinto muito, Léo. Logo após a conversa, fui correndo pro banheiro. De algum jeito conseguiu expulsar a maldição do meu corpo. Saiu tudo na privada. Após crescer, eu fico relembrando essa história. Será que estavam realmente amaldiçoados? Ou passei mal porque comi muito deles? Meus amigos, então cuidado ao adquirirem doces. A próxima história que vocês vão ver é o perigo de aceitar doce de qualquer um. Alguém que vocês não conhecem, em dias que não são celebrações como o Cosme e Damião. Hoje vamos conhecer a história do Papa Figo. É conhecido como um velho maltrapilho, corcunda e barbudo que costuma vagar pelas ruas da cidade com um grande saco nas costas. Sua intenção é capturar crianças desobedientes que ficam brincando sozinha nas ruas e comer seus fígados. Ele tem uma aparência bizarra, unhas bem grandes, orelhas e nariz desproporcionais e dentes que aparentam até ser de vampiro. Tudo o que ele mais quer é encontrar uma criança sem a proteção de um adulto. Costuma usar algumas táticas para atrair suas vítimas. Há relatos de crianças dizendo que havia um velho em frente a uma escola conversando com um aluno. E ele ofereceu brinquedo. O garoto não aceitou. Então ele ofereceu bala, doce. E o garoto aceitou. Depois daquele dia nunca mais foi visto. Casos parecidos vão se repetindo com o passar dos anos. E o que sobra são famílias despedaçadas pelo Papa Figo. Diz a lenda que esse homem faz isso com as crianças porque ele tem uma doença. E é necessário que o Papa Figo coma o fígado de uma criança. É por isso que ele recebe esse nome, que é a contração da palavra Papa Fígados. Se alimentando do órgão, acredita que sua doença será curada. Você deve estar se perguntando por que ele só pega as crianças e não adultos ou velhos. Pode haver duas explicações para isso. A primeira é porque crianças são mais fáceis dele capturar do que um adulto. É só jogar no saco que ele tem nas costas e ir embora. Outra explicação é porque crianças são puras e seus órgãos estão novinhos. Em algumas versões da lenda, o Papa Figo possui alguns ajudantes que atraem as crianças e levam as vítimas para ele. Após comer o fígado da vítima, ele costuma deixar ao lado do corpo uma quantia de dinheiro para as despesas do funeral e ainda para ajudar a família.